FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7:01. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quinta-feira, dia 26 de abril de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu encoberto, nublado, com chuva e possíveis trovoadas isoladas. A temperatura máxima atinge os 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 50%. Neste momento, os termômetros marcam 24 graus em Goiânia. 7:02. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, Lula vai a Dilma e acerta discurso único para CPI. Folha de São Paulo, Dilma é derrotada e nova lei diminui proteção ambiental. No estado de São Paulo, o ex-diretor da Delta e mais 3 são presos no caso Cachoeira. Correio Brasiliense, caso Cachoeira leva mais gente para a cadeia. Valor econômico, o mercado pune bancos por temor de inadimplência. Estado de Minas, financiamento da casa própria fica mais barato. Jornal do Comércio, classe média pagará menos por imóveis. 0 hora, Caixa reduz juro, mas não renegocia contratos. Brasil Econômico, Delta muda comando e vai à CPI para salvar obras. Diário da Manhã, 9,59% de aumento para servidores. O Popular, presos, ex-diretor da Delta e vereador de Anápolis. Agora são 7:03. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. Governador Marconi Perillo lança plano de ação integrada de desenvolvimento. Em reunião com o secretariado, o governador Marconi Perillo lançou nesta quarta-feira, no Palácio das Esmeraldas, o Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento. A ideia, segundo o governador, é colocar em prática tudo o que foi estabelecido no projeto de governo até 2014. A ideia é que todas as ações que estavam previstas no nosso plano de governo e depois no plano plurianual, o PPA, possam ser reduzidos a 50 programas com detalhamento de cada ação, com recursos financeiros garantidos, para que a sociedade saiba exatamente o que acontecerá com os recursos do governo na realização de obras, de investimentos, daqui até o final de 2014. Com isso, nós vamos dar transparência total em todas as nossas ações de governo. O governador Marconi Perillo falou também sobre o acordo firmado com a Eletrobras, que garante investimentos para a CELG, e sobre a negociação com os professores da rede estadual. Nós conseguimos acertar com os professores um entendimento que levou em consideração titularidade para doutores, mestres, gratificações de desempenho por formação. Também consideramos a transferência do IPAS para os servidores públicos. Enfim, foi um acordo que marcou uma época de dificuldades, de desentendimentos, mas que finalmente agora vai nos garantir diálogo permanente daqui para frente. Durante a reunião, os secretários apresentaram as metas de cada pasta e as ações que já vêm sendo desenvolvidas no Estado. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:05. O presidente da GETOP, Jaime Rincon, está em Paris, na França, para uma consulta de avaliação com o professor Jacques Morret, especialista em tratamento endovascular de aneurisma cerebral. Se o médico indicar, o paciente vai ser submetido a uma intervenção para a embolização de aneurisma cerebral. Em maio do ano passado, Jaime Rincon recebeu o diagnóstico de 3 aneurismas cerebrais. Depois de um ano de observação, o Dr. Francisco Azeredo Bastos, neurocirurgião que acompanha o caso, indicou que Rincon deveria passar por uma avaliação com o professor Morret. A consulta já estava agendada há algum tempo e está marcada para hoje às 9 horas da manhã no Hospital Bourgogne, em Paris. 7:06. A Assembleia conclui votação de reajuste e servidores comemoram.
Na tarde de ontem, em sessões extraordinárias, a Assembleia Legislativa concluiu a votação de várias matérias do Executivo, praticamente limpando toda a pauta. Servidores e diretores de entidades sindicais lotaram as galerias da Casa para acompanhar a votação do reajuste da database. No final, a matéria foi aprovada por unanimidade, levando os servidores a comemorar, como a presidente da FEGO, Terezinha Alves. Com muita satisfação, embora tenha demorado algum tempo, mas chegou a tempo sim mesmo. De qualquer forma, foi muito boa a votação e nós esperamos agora o recebimento da database. O presidente do Sinifisco, Rogério Silva, diz como recebeu a aprovação da matéria. Com muita alegria, muita satisfação. É um resgate do compromisso do governo com o funcionalismo público, em especial com o fisco. Porque, na verdade, nós estivemos à frente das negociações durante mais de um ano. E agora fomos coroados com a aprovação, né? Estamos muito felizes. Começa aquela recuperação salarial do servidor, você acredita? Sem sombra de dúvida. Acho que foi a maior conquista da história do funcionalismo público. Porque o funcionalismo público, na verdade, viveu a vida toda brigando com as perdas que eram acumuladas. Agora, pelo menos, as perdas, nós estamos livres da agora para frente. O presidente da Associação dos Cabos e Soldados da PM, Gilberto Cândido, também comemorou. Fiquei feliz, embora estava parado aí desde fevereiro, desde 17/2, né, de 2012, estava parado. Nós tivemos que fazer uma pressão, a verdade é essa, tivemos que fazer um acampamento aqui, mas não há vitória sem lutas, né? Esse índice é significativo no atual momento? Não, na verdade, as databases nossas estão atrasadas desde 2007. Quer dizer, nós temos 32,97 de databases atrasadas. Nós estamos simplesmente correndo atrás dessa do atual governo, que é de 2011 e 2012. Agora nós vamos buscar as atrasadas junto ao governo do Estado. O líder do governo, o deputado Helder Valim, do PSDB, lamentou a demora na votação da matéria. Na verdade, é uma votação que demorou muito aqui na Casa. A oposição obstruiu dentro das prerrogativas de cada deputado, mas finalmente nós conseguimos votar em segunda votação a database. Ela vai ser enviada ao Executivo para que todos os funcionários possam, a partir do mês de maio, já receber essa atualização dos seus salários. Qual será o tratamento hoje dentro do governo até o final do mandato com essa questão da política salarial para servidor público? Porque no momento o governo vem de um ano bastante difícil e afirma que faz aquilo que realmente é possível. Gostaria, mas não tem como fazer tudo. Olha, o governador é como um pai de família, que o filho chega, pede um presente, pede alguma coisa, mas infelizmente o pai não tem a condição financeira de poder estar satisfazendo o seu filho. Todos nós já passamos por isso. Na verdade, o governo faz o que pode fazer com o que tem da arrecadação. E o governo vem melhorando as condições financeiras e paulatinamente vai também melhorando os salários dos funcionários públicos do Estado. Hoje a relação governo-servidor público é boa? Acredito que sim. Acho que é uma relação de respeito. O governador Marconi tem um reconhecimento da importância do funcionalismo público estadual na prestação de serviço à população do Estado. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h09. Câmara Municipal de Goiânia não consegue votar projetos por falta de quórum. O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Irã Saraiva, do PMDB, perdeu a paciência com os vereadores por ter que encerrar a sessão por falta de quórum com 1 hora de antecedência. O presidente ironizou, dizendo que será preciso criar o prêmio Presença para garantir a votação dos projetos. 76 projetos estavam em pauta nesta quarta-feira, mas somente 6 foram votados. Não tem como usar um recurso regimental ou constitucional legal, porque já cansei de explicar que, na verdade, a presença do parlamentar ela só pode ser criticada, levantada e cobrada naquele aspecto do ano legislativo. Se o vereador não comparecer a uma terça parte da sessão, ele perderá o mandato. Agora, as frequências diárias, frequências que são necessárias, aí nós não temos como fazer. Nós estamos apenas forçando cada dia mais, quando temos número suficiente, votando as matérias. Eu espero que o processo eleitoral não seja um motivo e espero também que os vereadores tenham consciência. Entre os 6 votados está o que autoriza a aprovação de projetos nas comissões, sem necessidade de votação em plenário. Seria o caso de projetos de títulos de cidadania e mudança de nomes de ruas e praças. Com a medida, o presidente, autor do projeto, visa desafogar a pauta em plenário. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h10. Em comemoração ao Dia do Trabalhador, o jornal O Mundo em sua casa debate os desafios do mercado de trabalho. A discussão começa às 7 horas da manhã desta sexta-feira pelas rádios Brasil Central AM 1270 e RBC FM 90,1. Trabalhadores, sindicatos, empresários e representantes da Superintendência Regional do Trabalho debatem os principais avanços e desafios do mercado de trabalho. O Mundo em sua casa nesta sexta-feira às 7 horas da manhã.
E no dia 9 de maio é o último dia para o eleitor regularizar sua situação junto à Justiça Eleitoral. Os cartórios eleitorais estão abertos até o dia 9 de maio para os eleitores que queiram regularizar a situação com a Justiça Eleitoral antes das eleições, já que esse é o último prazo para o eleitor. Em Goiânia, são 7 postos de atendimento, 3 centrais do eleitor na Avenida Mutirão, Avenida Anhanguera e setor Pedro Ludovico e 4 unidades do VaptVupt. De acordo com Bruno Rocha, assessor do TRE, o eleitor que tiver o título cancelado ou suspenso deve regularizar sua situação. Caso contrário, não poderá votar. Então o recado vale mais para o eleitor do interior do estado, né, das maiores cidades, que ainda não procurou a Justiça Eleitoral, os cartórios eleitorais para regular essa situação, que ele vá o quanto antes, não deixe para a última hora, não deixe para o último dia, que é o dia 9 de maio. Depois desse dia, o eleitor que não fizer, ele não vai poder votar, e ele não votando, fica impedido de tirar passaporte, fica impedido também de fazer matrícula em instituição de ensino público, obter empréstimo também, o eleitor vai ter dificuldade. Em Goiânia, o eleitor que ainda não fez o recadastramento biométrico pode aproveitar o novo prazo sem o pagamento de multa. Os cartórios das cidades do interior estão abertos de segunda a sexta-feira. Alguns atendem eleitores aos finais de semana, realizando atendimento itinerantes em diversos povoados e distritos goianos. Para tirar o título de eleitor, é necessário apresentar documento oficial de identidade com foto, comprovante de endereço recente e comprovante de quitação militar, no caso de homens acima de 18 anos. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h13. O mundo em sua casa. Política Nacional. Uma operação comandada pelo Ministério Público do Distrito Federal prendeu em Goiânia um ex-diretor da construtora Delta. A ação batizada de San Michel é um desdobramento da Operação Monte Carlo da Polícia Federal que prendeu o bicheiro Carlinhos Cachoeira no fim de fevereiro. A polícia cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em Brasília, São Paulo, Goiânia e Anápolis. Entre os presos estão um vereador do PMDB de Anápolis, um ex-funcionário público do Distrito Federal e o ex-diretor da Delta para o Centro-Oeste, Cláudio Abreu. O grupo é suspeito de tentar fraudar uma licitação para operar o sistema de bilhetagem eletrônica do transporte público de Goiânia. A expectativa da quadrilha seria ganhar 60 milhões de reais por mês com a fraude, como revela um diálogo gravado pela Polícia Federal em junho de 2011. A intenção de Cachoeira seria colocar a Delta para assumir o negócio. Segundo as investigações, a quadrilha contava com uma rede de influência no governo para conseguir o contrato. O Ministério Público suspeita que Cláudio Abreu pagou propina para um servidor do governo do Distrito Federal. Mas o plano não deu certo. Quando a Operação Monte Carlo foi deflagrada, o edital ainda não tinha saído. Um dos alvos da operação é a empresa Delta, envolvida em denúncias de corrupção. O porta-voz do governo do Distrito Federal, Hugo Braga, disse que a quadrilha de Cachoeira não conseguiu nenhum favor do governo de Agnello Queiroz, do PT. As 4 pessoas presas ontem estão no Departamento de Polícia Especializada em Brasília. Policiais ainda procuram um dos diretores da Delta em São Paulo, Heraldo Coutinho. 7h14. Parlamentares da CPI que vai investigar os negócios do bicheiro Carlinhos Cachoeira com políticos e empresários já requisitaram ao Supremo Tribunal Federal informações obtidas em operações policiais. O relator da CPI, o deputado Aldair Cunha, do PT, disse que uma questão central é garantir uma análise prévia dos documentos. Segundo ele, a partir dessa análise prévia, os parlamentares vão convocar as pessoas que acharem necessárias. Mesmo em minoria, PSDB e democratas apresentaram 73 requerimentos pedindo que sejam ouvidas 16 pessoas. Entre elas, o governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, e do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT. A oposição sugeriu também a criação de subrelatorias. No fim da tarde de ontem, o advogado do senador Demóstenes Torres entregou ao Conselho de Ética a defesa prévia do parlamentar. O relator Humberto Costa tem 5 dias para decidir se pede ou não a abertura de processo por quebra de decoro contra Demóstenes. O ex-presidente Lula, que está em Brasília, se reuniu com a presidente Dilma. Eles conversaram reservadamente sobre a CPI. Fontes do Planalto disseram que Lula acredita que a CPI desviaria a atenção sobre o julgamento do mensalão previsto para os próximos meses. Já a presidente Dilma Rousseff teria sido bem clara. Funcionário do governo que aparecer nas gravações será demitido. 7h15.
A Câmara dos Deputados concluiu na noite desta quarta-feira a votação do projeto que modifica o Código Florestal com pontos defendidos por ruralistas e sem as mudanças feitas a pedido do governo na versão que havia sido aprovada no Senado. O texto agora não volta mais para o Senado. Dos 14 destaques que poderiam mudar pontos específicos, 4 foram aprovados. A proposta segue agora para a sanção da presidente Dilma Rousseff, que tem direito de vetar o projeto na íntegra ou em partes. O texto base foi aprovado com 274 votos a favor, 184 contra e 2 abstenções. O relator, deputado Paulo Pial, do PMDB, retirou pontos que tornavam o texto ambientalista na visão dos ruralistas. A principal vitória do governo foi a manutenção de um ponto aprovado no Senado, que previa a recomposição de mata desmatada nas margens de rios. Pelo texto aprovado, os desmatadores deverão recompor uma faixa de, no mínimo, 15 metros de mata ciliar ao longo das margens. Uma das principais modificações para atender ao setor agropecuário está na exclusão do artigo 1º do texto aprovado pelo Senado. Esse item definia uma série de princípios que caracterizam o Código Florestal como uma lei ambiental. O ministro Ricardo Lewandowski votou pela legalidade das cotas raciais no julgamento de 3 ações que contestam a constitucionalidade dessa política em instituições de ensino superior no Brasil. Segundo ele, a identificação como negro deve ser feita pelo próprio indivíduo para evitar discriminação. Mas, para coibir fraudes, de acordo com Lewandowski, devem existir mecanismos como a elaboração de formulários com múltiplas questões sobre a raça, uso de foto e formação. Este é o primeiro voto do julgamento que será retomado hoje. Faltam os pareceres de 9 ministros. 7h17. Em comemoração ao Dia do Trabalhador, o jornal O Mundo em sua casa debate os desafios do mercado de trabalho. A discussão começa amanhã, 7 horas da manhã, pelas rádios Brasil Central AM 1270 e RBC FM 90,1. Trabalhadores, sindicatos, empresários e representantes da Superintendência Regional do Trabalho debatem os principais avanços e desafios do mercado de trabalho. Não perca O Mundo em sua casa nesta sexta-feira, às 7 horas da manhã. Agora são 7h18. O Mundo em sua casa. O governo de Goiás trabalha com empenho para melhorar o transporte coletivo da Grande Goiânia. Só no Eixo Anhanguera foram investidos mais de 93 milhões de reais. Renovamos 100% da frota e a população já vive os resultados. Tem muita gente que lava o carro em casa para andar de ônibus, porque a acessibilidade já existe. Era um empurra. Aquele que pudesse mais passar por cima do outro. Com a Metrobus hoje está organizado. É um privilégio. Pesquisa Serpes comprova a satisfação dos usuários que atribuíram notas acima de 7,5 para o serviço. As melhorias não vão parar por aí. Através de uma parceria público-privada será implantado o VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, no Eixo Anhanguera, resolvendo de uma vez por todas o problema da superlotação e colocando o transporte coletivo de Goiânia entre os melhores do Brasil. Governo de Goiás. O Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O cantor Pedro Leonardo Dantas deve ser transferido para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo esta manhã. Segundo informou a assessoria do cantor Leonardo, Pedro apresenta quadro de estabilidade há mais de 48 horas. Ele ainda está em coma induzido e respira com a ajuda de aparelhos. O cantor não teve febre ontem e teve o catéter que monitorava o edema no cérebro retirado devido a uma progressiva melhora no inchaço. Pedro passou por uma terceira hemodiálise nesta quarta-feira. Tiago, primo do cantor que faz dupla com ele, esteve ontem no Instituto Ortopédico de Goiânia. Durante a visita, um fato causou comoção. Pedro moveu o braço para o lado durante a visita do primo e parceiro de dupla. A informação divulgada no boletim médico de ontem à tarde foi confirmada pela assessoria do sertanejo Leonardo, pai do músico. 7h20. Polícia Civil de Inhumas desarticula quadrilha de traficantes de drogas que agia dentro do presídio. 6 pessoas foram presas acusadas de tráfico de drogas. Segundo o delegado, a quadrilha vendia diversos tipos de entorpecentes, mas principalmente maconha e cocaína. Os integrantes também levantavam dinheiro por meio de assaltos. Mas o interessante é que parte dos comandos era transmitida de dentro da cadeia da cidade, por outros 2 homens que já cumprem pena. Quem explica melhor é o delegado titular Humberto Teófilo. O líder dessa quadrilha, Murilo Luiz Boaventura, conhecido como Devá, e através dele, durante o monitoramento de 3 meses,
nós conseguimos descortinar, identificar esses outros integrantes da quadrilha, que eram mais 6 pessoas, e também os outros presidiários, e também descobrimos também o contato que existia entre Murilo e seus comparsas com outros 2 presidiários que estão respondendo processo por roubo e homicídio. O líder da quadrilha vendia droga dentro da cidade de Inhumas e aparelhava os detentos, além de mandar droga para comercialização na cadeia. O delegado Humberto Teófilo explica ainda o que acontece com os envolvidos na quadrilha. Eles agora vão responder pelos crimes de tráfico, associação ao tráfico, formação de quadrilha, ingresso de aparelho celular no presídio. Todas as prisões preventivas foram decretadas, até o dos 2 presos também tiveram suas prisões preventivas decretadas. E até 30 dias nós estamos relatando o inquérito policial para enviar para o Poder Judiciário. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h21. 2 homens foram baleados durante uma troca de tiros com a polícia militar após roubarem um carro e levarem a proprietária como refém na tarde passada em Aparecida de Goiânia. De acordo com informações da PM, a dupla praticou roubo e sequestrou a mulher no centro de Aparecida. Os bandidos fugiram trocando tiros com a polícia, mas tiveram que parar o carro no Jardim Imperial porque o motorista não sabia trocar as marchas do veículo. Ainda de acordo com a PM, os suspeitos desceram do carro atirando, mas acabaram baleados. Um dos suspeitos morreu no local e o outro foi socorrido pelo SAMU. A dona do veículo não ficou ferida. A polícia prende mais 6 pessoas acusadas de fazerem parte da quadrilha que assaltava supermercados em Aparecida de Goiânia. Há 2 meses foram presos 3 integrantes da quadrilha e foi por meio destas prisões que a polícia chegou até os outros acusados. Eles entravam nos estabelecimentos comerciais armados, rendiam caixa e levavam dinheiro. Em alguns casos, as vítimas contaram que a quadrilha foi violenta e fez ameaças. Com mandados de prisão expedidos pela Justiça, a polícia conseguiu, nesta quarta-feira, desarticular todo o bando. Segundo o delegado responsável pelo inquérito, Alessandro Tadeu, 5 vítimas compareceram à delegacia e fizeram reconhecimento dos envolvidos. A polícia também acredita que outras pessoas que foram lesadas pela quadrilha devem comparecer à delegacia. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h23. Dia Nacional de Advertência dos Médicos é discreto em Goiás. Médicos de todo o país que atendem convênios se manifestam contra os baixos honorários e a interferência dos operadores na relação ética dos profissionais com seus pacientes. O diretor do Sindicato dos Médicos de Goiás, Robson Azevedo, relata como aconteceu a manifestação desta quarta-feira. Hoje, a relação entre os médicos e as operadoras de plano de saúde, elas vivem um período ainda pré-histórico, um período arcaico, onde não existem regras claras de reajuste, de valores, de negociação, e isso nós temos que mudar, nós temos que avançar no sentido de modernizar essas relações como qualquer contrato moderno que rege 2 pessoas, uma física e outra jurídica. Aqui em Goiás, diferente da grande maioria dos estados, nós temos uma boa relação de negociação com boa parte das operadoras de plano de saúde. O dirigente do Sindicato dos Médicos diz ainda como o movimento foi realizado em Goiás. Aqui nós já conseguimos alguns avanços em negociações, por isso que o movimento aqui em Goiás ele é um pouco mais discreto, mas ele está ocorrendo. Para o presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, Seção Goiás, Wilson Rascovitch, caso os médicos cobrem pelas consultas, os consumidores que tiverem cobertura de qualquer plano de saúde devem registrar reclamação junto ao IBEDEC, PROCONS e Agência Nacional de Saúde. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h25. Reabertura do Zoológico de Goiânia é adiada para maio. O diretor da unidade aponta que o acesso da população ao parque será gradativo. A data da inauguração será definida pelo prefeito Paulo Garcia, mas o diretor do zoológico, Rafael Cupertino, garante que vai ser em maio. Isso porque 99% das obras estão concluídas. O acesso de visitantes será controlado, começando com escolas da capital. O zoológico foi interditado em julho de 2009 e, segundo Rafael, essa medida é necessária para que os animais se acostumem aos poucos
com a presença humana. Pensando sempre no bem-estar dos animais, em função desses animais terem ficado muito tempo sem a presença de grande quantidade de pessoas aqui dentro, então nós vamos fazer uma reabertura gradual, né? Vai ser feito com as escolas a princípio, né? E avaliando aí a reação dos animais, diminuição de estresse, né? Assim, os animais não manifestando que estão sentindo um estresse muito exacerbado com relação à visitação, quanto antes também reaberto para o público. Agora vão ser visitas monitoradas de uma forma que a gente volte a readaptar os animais para uma grande visitação, que é a nossa prioridade, dentro do prazo mínimo possível, reabrir para toda a população. Atualmente, existem 522 animais, mas a unidade espera receber mais espécies em negociações com outros zoológicos do país. Rafael não soube precisar quantas vezes a reabertura foi adiada, mas garante que o termo de ajustamento de conduta foi cumprido e que os visitantes vão encontrar novidades no local. O IBAMA fez um documento com relação aos atendimentos do TAC e agora nós estamos esperando um posicionamento do Ministério Público para que a gente já tenha a reabertura no papel aí autorizada pelos membros que assinaram o termo de ajustamento de conduta. Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e IBAMA. Praticamente todos os itens do TAC foram cumpridos, os outros estão em andamento, são coisas que não tem como ser resolvidas imediatamente, né? Renovamos o plantel aí com animais novos e a população vai ter uma surpresa agradável com relação não só aos animais novos que estão aqui, como também com relação aos recintos, da mudança de conceito, da retirada de grades e colocação de vidros. Então, assim, muitas novidades aí para a população. A diretoria do zoológico informa que estão sendo finalizados detalhes como iluminação, pintura e adequações nas áreas de convivência, como colocação de bancos e lixeiras. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h27. Reuniões em Jussara e cidade de Goiás discutem a instalação permanente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Vermelho. O Comitê de Bacia Hidrográfica é responsável pela gestão dos recursos hídricos, formado por órgãos públicos e entidades da sociedade civil, além de universidades. O comitê tem, entre outras atribuições, resolver conflitos pelo uso da água, conforme explica o superintendente de recursos hídricos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Augusto de Araújo Almeida. O Comitê de Bacia tem um papel fundamental. Ele que define as regras para o uso da água. A gente só tem uma água para abastecer vários usos: geração de energia, irrigação, abastecimento público. O comitê é uma mesa redonda onde se senta a sociedade para discutir melhor o uso dele. É o comitê de bacia que vai resolver os conflitos pelo uso da água. Ocorrendo um problema, a escassez de água e dois usuários lá em conflito por aquele manancial, a instância para a resolução desse conflito é um comitê de bacia. A bacia hidrográfica do Rio Vermelho representa mais de 3% da área do estado e abastece uma população de cerca de 400 mil pessoas em 11 municípios como Jussara, cidade de Goiás e Faina. De acordo com Augusto Araújo Almeida, além da ocupação irregular, o uso da água para irrigação são os principais problemas do rio. A gente tem uma irrigação muito forte, notadamente em Jussara, e já existem alguns pontos lá que já está se atingindo o limite de volume de água que é outorgável. Já tem um uso muito acentuado lá. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque hoje o principal item da nossa balança de licitações do estado de Goiás, então a questão de irrigação é uma coisa muito séria. O superintendente da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Augusto Almeida, informou ainda que as reuniões para a instalação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Vermelho acontecem nesta sexta-feira em Jussara e no próximo dia 3 na cidade de Goiás. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h29. Uma reunião com secretários, presidentes de órgãos e entidades da administração direta e indireta e ocupantes de cargos de chefia no Serviço Público Estadual vai discutir a implementação da Lei de Acesso à Informação. A lei passa a vigorar no próximo dia 16 e o objetivo é que sejam oferecidas informações básicas previstas pela nova normativa. Todos os órgãos públicos devem adequar os sites oficiais para cumprir os requisitos da Lei de Acesso à Informação. Vamos falar desse assunto com Maria da Badia Borges Brandão. Ela é superintendente de prevenção à corrupção e informações estratégicas. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Central. Maria Badia, a lei vai permitir mais transparência às ações do governo? Exato. Essa é a proposta da chamada Lei de Acesso à Informação, possibilitar ao cidadão comum, à imprensa, a toda a sociedade em geral, que ela possa acompanhar mais de perto todas as ações executadas pelo governo. Na prática, como que a lei vai funcionar aqui em Goiás? Bom,
A lei, ela presume que todas as informações produzidas nos órgãos públicos são de domínio público. Portanto, o sigilo é exceção. Esse é o grande mote que a lei traz. Portanto, o cidadão comum, ele tem direito a ter acesso a qualquer informação produzida nos órgãos públicos, à exceção daquelas que a lei já trata como sigilosas, que são informações de caráter individualizado, que pode, de alguma maneira, comprometer a integridade física do indivíduo. E como que essa informação vai chegar ao cidadão? Essa informação estará disponível, e é disso que a reunião tratará pela manhã, através dos sites oficiais dos órgãos do governo e também do nosso portal da transparência, que é a principal, digamos assim, a principal ferramenta de divulgação desses dados. Quais são as principais áreas da administração que a lei atinge? Ela trata, na verdade, de áreas bem genéricas e que são comuns a todos os órgãos, como dados orçamentários financeiros, licitações, contratos, convênios, informações relativas ao órgão, todas as pessoas que compõem aquele órgão, os cargos que elas ocupam, a quem elas podem se dirigir para requerer alguma informação. Trata ainda das perguntas mais frequentes que a sociedade demanda daquele órgão específico. Enfim, são informações bem consistentes, né, que são produzidas por todos os órgãos públicos. Vai ser criado um site, ou seja, uma página específica na internet? Na verdade, o site já existe, que é o www.transparencia.gov.br, que está passando por um processo de reformulação para se adequar à nova lei de acesso à informação, acrescentando algumas informações que hoje ainda não constam lá, que a lei traz, né, e que de fato ainda não estão contempladas no site. Então, o grande esforço que nós estamos fazendo é para ver se conseguimos até o dia 16 colocar no portal da transparência as informações ainda faltantes. Maria da Badia Borges Brandão, superintendente de Prevenção à Corrupção e Informações Estratégicas, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Um bom dia a você e a todos os ouvintes. Conversamos então com Maria da Badia Borges Brandão, superintendente de Prevenção à Corrupção e Informações Estratégicas, falando então sobre a Lei de Acesso à Informação. A lei passa a vigorar no próximo dia 16 e o objetivo é que sejam oferecidas informações básicas previstas pela nova normativa. Agora são 7h33. Participação ao vivo do repórter Libório Santos, bom dia. Bom dia, ouvintes do Brasil Central. Nosso giro pelas rodovias goianas, últimas 24 horas com 24 acidentes, 12 feridos e 4 mortos, portanto bastante violento. Os acidentes mais graves, atropelamento de pedestres da BR-153, quilômetro 629 em Morrinhos. A vítima, um andarilho, não foi identificada, vítima fatal. O carro atropelador foi um Gol placa BEW 2646 do Paraná. Um outro acidente bastante grave também, embora a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária não tenha fornecido todos os dados necessários, foi uma colisão que aconteceu na J330 em Ipameri, matando 3 pessoas. Estiveram envolvidos um caminhão e um Fox. As 3 pessoas que estavam no Fox, Evaldo Ferreira da Silva, 45 anos, fatal, Aleixina Moreira de Souza, 77 anos, fatal, e Yolanda Ferreira Alves, também vítima fatal. Segundo informações, esse carro foi parado dentro de uma valeta, cheio de água, chovia muito no momento, e ao que tudo indica, uma das vítimas teria morrido afogada. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Em comemoração ao Dia do Trabalhador, o Jornal Mundo em Sua Casa debate os desafios do mercado de trabalho. A discussão começa às 7 horas da manhã desta sexta-feira pelas rádios Brasil Central AM 1270 e RBC FM 90,1. Trabalhadores, sindicatos, empresários e representantes da Superintendência Regional do Trabalho debatem os principais avanços e desafios do mercado de trabalho. Não perca então o Mundo em Sua Casa nesta sexta-feira às 7 horas da manhã. Agora são 7h35. A seguir você confere as notícias do esporte com José Calazans. O Mundo em Sua Casa.
transporte clandestino é crime que dá cadeia, apreensão do veículo e multa. Para quem usa, a pena tem sido ainda mais pesada: a morte. Os veículos usados no transporte clandestino são irregulares. Além de velhos e não vistoriados, muitas vezes o condutor não possui habilitação. O risco de sofrer um acidente e morrer no caminho é muito maior do que você imagina. Denuncie. 0800 704 3200. Agência Goiana de Regulação e Governo de Goiás. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. Depois de perder por 2-1 no tempo normal e empatar em 0-0 na prorrogação, o Bayern de Munique superou o Real Madrid por 3-1 nos pênaltis no estádio Santiago Bernabéu e fará a final da Copa dos Campeões contra o Chelsea no dia 19 de maio em casa. Na partida de ida em Munique, o Bayern havia vencido também por 2-1. Pelo regulamento, a decisão é disputada em jogo único e neste ano será coincidentemente em Munique. 7h37. 3 jogos foram realizados ontem à noite na abertura das oitavas de final da Copa do Brasil. No estádio Serra Dourado, Goiás venceu o Atlético Mineiro por 2-0. Gols de Rafael Tolói e Ricardo Goulart. A volta será disputada na próxima quinta-feira, dia 3 de maio, no estádio Independência, em Belo Horizonte. O Galo vai precisar reverter a vantagem. Para garantir a vaga sem depender dos critérios de desempate, o time mineiro precisa vencer por 3 gols de diferença. O vencedor vai pegar o ganhador do jogo entre São Paulo e Ponte Preta. Em Curitiba, o Palmeiras não jogou bem, mas desta vez venceu 2-1 no Paraná. Esse resultado dá ao time de Parque Antártica ampla vantagem na volta em São Paulo no dia 9 de maio. Pode empatar por qualquer placar. Quem sair dessa disputa pega o vencedor de Cruzeiro e Atlético Paranaense. Nesta quinta-feira, 2 jogos serão realizados pela primeira rodada das oitavas de final. Ponte Preta e São Paulo em Campinas e Curitiba e Paysandu no estádio Couto Pereira, em Curitiba. No dia 2 de maio, a rodada será completada com outras 3 partidas restantes: Fortaleza e Grêmio, Atlético Paranaense e Cruzeiro e Vitória e Botafogo. 7h38. Vila Nova ganha reforço para a segunda fase das semifinais do Campeonato Goiano. O Vila Nova segue sua preparação visando o jogo de domingo contra o Goiás, o segundo da semifinal do Campeonato Goiano. Técnico Robert Schneider, a partir de hoje, deve começar a montar o time colorado. Deverá contar também com a volta do lateral esquerdo John Lennon, que foi o principal desfalque do time no primeiro jogo da semifinal, a derrota de 1-0 para o seu maior rival, para o time esmeraldino. Vale ressaltar que no próximo domingo o Vila precisará fazer uma diferença de 2 gols caso queira chegar à fase final do Campeonato Goiano. O presidente executivo do Vila, Eduardo Barbosa, já está de volta a Goiânia. Ele que esteve no Rio de Janeiro resolvendo assuntos sobre patrocínio da Série C do Campeonato Brasileiro. O Vila que deverá receber do patrocinador master da terceira divisão, no caso a empresa automobilística, a Fiat, cerca de R$150 mil mensais. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h39. O Internacional perdeu nesta quarta-feira no Beira-Rio a chance de abrir vantagem sobre o Fluminense nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Dátulo errou um pênalti e o placar ficou mesmo em 0-0 no jogo de ida. Agora os dois times terão de lutar pela vitória no jogo da volta daqui a 2 semanas no Rio de Janeiro. Mas os gaúchos têm a vantagem de poder empatar desde que marquem ao menos um gol fora de casa. Já o Santos não jogou como campeão da Libertadores em La Paz, prejudicado pela altitude que proporcionou 2 gols de falta de Campos por uma gripe que abalou Neymar e pela falta de brilho de Paulo Henrique Ganso. O time brasileiro foi derrotado por 2-1 e agora vai ter que vencer na Vila Belmiro para avançar às quartas de final. O empate classifica os bolivianos. O Vasco estreia no próximo dia 2 de maio na Argentina, enfrentando o Lanús. 7h40. O Atlético, com vaga praticamente definida para as finais do Campeonato Goiano, torce por um tropeço do Goiás. O Atlético fará daqui a pouco, 4 da tarde, o último treinamento antes do confronto final contra o Craque, pelas semifinais do Campeonato Goiano. No treinamento de ontem à tarde, o técnico Adilson Batista não deu pistas em relação a alguma mudança no time, em virtude daquele jogo em que o Atlético venceu o Craque em Catalão por 4-1. Tudo indica que poucas mudanças poderão acontecer. Talvez a entrada de Paulinho na lateral esquerda
e o deslocamento de Hernandes para o meio-campo na vaga de Elias, que não foi bem naquela partida. O Atlético tem a missão de vencer o Craque e torcer por um tropeço do Goiás, domingo diante do Vila, para ter a vantagem de jogar por 2 empates na grande final do campeonato. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. As confusões em torno da reforma do Maracanã motivarão o encontro ainda nesta semana do Governo do Rio com a Comissão Técnica de Monitoramento dos Estádios da Copa 2014. Em meio às disputas entre construtoras, uma suspeita, as obras não estarão 100% acabadas para a final da Copa das Confederações em junho de 2013, segundo o jornal Folha de São Paulo. Acusada de corrupção, a empreiteira Delta abandonou os trabalhos, enquanto Odebrecht, Andrade e Gutierrez, que integram o consórcio, não se entendem. O estádio, mesmo assim, deve abrigar o jogo, ainda que de forma precária. A comissão deve visitar também outras obras, como o estádio de Pernambuco. Às 7h41 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. 57ª Exposição Agropecuária de Anápolis começa neste sábado. Entre as atrações da exposição estão uma etapa do rodeio internacional de montaria em touro, shows musicais e rodadas de negócios. De acordo com José Caixeta, presidente do Sindicato Rural de Anápolis, a estimativa é movimentar 15 milhões de reais, principalmente através da concessão de créditos a produtores rurais pelo Banco do Brasil. O que nós temos disponível para se fazer os financiamentos daqueles negócios que serão realizados aqui. E também aqueles que não precisam de um financiamento que vão adquirir seus produtos motivados pelo desconto que as empresas que aqui virão fizeram um compromisso conosco de dar um desconto especial, um desconto que não pode ser dado na sede das empresas, mas que aqui, em consideração às festividades, eles vão fazer um desconto especial. E os juros também, segundo o Banco do Brasil, são juros subsidiados, juros que é compatível com o plano que o governo tem para o agronegócio. Artistas nacionais como Maria Cecília e Rodolfo, Bruno e Marrone, Humberto e Ronaldo, Israel e Rodolfo animam a feira no Parque de Exposições de Anápolis, no setor São Joaquim, até o dia 6 de maio. O preço do ingresso varia de R$20 a R$30, dependendo da atração do dia. Na abertura oficial do evento, na próxima quarta-feira, a entrada é de graça. Gil Bonfim, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h43. Comércio está cauteloso nas vendas para o Dia das Mães. O Dia das Mães, no próximo dia 13 de maio, é a segunda melhor data para o comércio. Perde somente para o Natal. Mas a expectativa dos goianos é de cautela, conforme avalia o presidente do Sindilojas, José Carlos Palma Ribeiro. Bom, a gente está com uma expectativa moderada para o Dia das Mães. A gente teve um primeiro trimestre com crescimento, mas a gente vem sentindo agora em abril alguns problemas com relação a faturamento comparando com o ano passado. Então, com isso, a gente espera um crescimento em torno de 5%. Não vamos falar em 7% ou 8% esse ano, não, porque o que vem mostrando os números com relação às vendas de abril, a cautela nos diz que a gente tem que ficar com a expectativa, né, com os números, dentro desses 5% é o mais provável. O sindicalista fala ainda sobre quais presentes devem ser mais procurados. O que a gente acredita que tem um grande crescimento na venda ainda são os eletrônicos, perfume, calçado, vestuário. José Carlos Palma Ribeiro admite que está preocupado com os maus pagadores. Ele diz que existe uma previsão de um pico de inadimplência no final de maio, com tendência de queda a partir de junho. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h44. Ceasa realiza ações para aumentar o volume de vendas na central de abastecimento. As vendas nas centrais de abastecimento de Goiás têm aumentado a cada ano. Em 2011, o volume chegou a 843 mil toneladas. No entanto, a falta de infraestrutura adequada emperra um crescimento maior. A Ceasa existe há 36 anos e passou por poucas intervenções no prédio. Para melhorar o atendimento ao público, a diretoria e comerciantes do local têm levantado propostas nesse sentido. O gerente da área técnica, Josué Lopes, afirma que algumas medidas já foram tomadas, como o aumento de mais de 400 vagas nos estacionamentos, que hoje tem capacidade
capacidade para 1.800 veículos, entre carros e motos. O gerente da área técnica, Josué Lopes, afirma que algumas medidas já foram tomadas, como o aumento de mais de 400 vagas nos estacionamentos, que hoje tem capacidade para 1.800 veículos, entre carros e motos, além da construção de um local para abrigar 240 caminhões e carretas. Ele afirmou que futuramente outras ações serão desenvolvidas na Ceasa. Um novo galpão para o produtor, focando o agricultor familiar, exclusivamente para eles, um novo galpão, que aqui nós chamamos de pedra, que é o galpão do produtor, onde o produtor comercializa diretamente sua mercadoria com o varejista. O projeto seria criar um somente para o agricultor familiar. Esse galpão daria a ele toda essa condição de ele estar comercializando o seu produto sem a intermediação de nenhum, vamos dizer assim, atravessador. No caso aí, ele vai vender diretamente para o varejista. E a questão do galpão de flores e frios, pescados, no caso, isso já está sendo ventilado, vendo a viabilização, que não é de um dia para outro que se resolve, negociando, vendo aí as condições e os meios de se prover. A Ceasa Goiás está em 4º lugar no ranking dos maiores centros de distribuição de alimentos do país. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h46. A Caixa Econômica Federal anunciou a redução em até 21% da taxa de juros efetiva cobrada em empréstimos feitos por meio do Sistema Financeiro de Habitação. As novas taxas vão valer para novos financiamentos. Quem traz detalhes sobre esse assunto é o gerente regional da Caixa, Cleomar Dutra Ferreira. Bom dia. Bom dia. A redução dos juros será oferecida a qualquer cidadão que pretenda financiar um imóvel pela Caixa? Isso, Gil. A partir do dia 4 de maio, a Caixa está reduzindo as taxas de juros, que pode chegar aí a 21%, igual, como divulgado, a todas as pessoas que pleitearem financiamento. Desde que enquadre nos programas, ele pode ser beneficiado com essa taxa reduzida. As taxas oferecidas para quem já é cliente da Caixa ou recebe salário pelo banco são mais atrativas? Sim. Com as novas taxas, por exemplo, o cliente que procurar as nossas agências em busca simplesmente do crédito imobiliário, ele vai pagar a taxa de juros aí de 9% ao ano, certo? E aquele cliente que tiver relacionamento conosco, essa taxa já reduz para 8,4%, e se além de relacionamento de outros negócios, como conta corrente, cartão de crédito, cheque especial, ele ainda trouxer o seu crédito salário para a Caixa, essa taxa reduz mais um pouco para 7,9%, podendo chegar até 7,4%. Essa redução de 21% no financiamento dos imóveis significa que taxa que chega? Ela está saindo de uma taxa de 10% ao ano para uma taxa efetiva de 7,9%. Os 21%. Então, a menor taxa é 7,9%. Para imóveis dentro do SFH, com recurso da poupança. Agora, quem já tem financiamento pode rever seus contratos com base nas novas taxas? Pode renegociar? Nesse primeiro momento, não. Contratos já que estão assinados, eles já estão registrados em cartório, então não está previsto. Até porque, assim, numa renegociação, esse contrato tem que voltar para o cartório, o cliente pode ter mais despesa, a despesa pode ser maior do que a redução das prestações que eles vão ter ao longo do seu contrato. A Caixa espera aumentar o volume de empréstimos para a compra de imóveis em Goiás? Gil, desde o lançamento do programa Caixa Melhor Crédito, as nossas agências aumentaram a procura por informações de clientes, futuros clientes, e tanto é que a Caixa, desde o dia 23, está abrindo uma hora mais cedo para prestar informações sobre o programa Caixa Melhor Crédito. Com agora a entrada, a redução das taxas de juros também no crédito imobiliário, nós temos expectativa de aumentar ainda mais a procura e cerca de 30% de pessoas buscando informação sobre essa redução, porque você sabe, o crédito imobiliário mexe com a vida de todo brasileiro. O financiamento desses imóveis, ele tem um valor limite? São imóveis dentro do SFH, são aqueles imóveis avaliados até R$500 mil, que tem essa redução de taxa que pode chegar a 7,9%. E para imóveis fora do SFH, que são aqueles imóveis de maior valor, a Caixa também está reduzindo a taxa de juros, que ela está saindo de 11%, podendo chegar a 9% ao ano. Uma redução boa também. Cleomar Dutra Ferreira, gerente regional da Caixa Econômica Federal. Obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia, e dizer a toda a população que no período de 18 a 20 de maio, nós estamos aí com a 8ª edição do Feirão da Casa Própria, onde as famílias poderão obter informações mais detalhadas, inclusive fazer cadastro e adquirir seu imóvel.
Muito obrigada a Cleomar Dutra Ferreira, gerente regional da Caixa, que anunciou a redução em até 21% da taxa de juros efetiva cobrada em empréstimos feitos por meio do sistema financeiro de habitação. 7h50. Especialista alerta que mesmo com redução de taxa de juros, o consumidor deve ter cautela ao contrair dívidas. De acordo com o economista Paulo Borges Campos Júnior, os bancos privados estão sendo estimulados a baixar os juros, depois que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil anunciaram a redução das taxas. No entanto, essa queda não tem chegado à população da forma como foi noticiada. Ele alerta ainda que a taxa é diferenciada para cada perfil de consumidor. O economista diz que o momento não é para euforia. Ele diz que ao invés de aumentar os gastos, deve-se buscar renegociar dívidas. O momento é muito mais para você renegociar, por exemplo, uma dívida no cartão de crédito, uma dívida no cheque especial, contratando taxas de juros menores, taxas de juros que vão propiciar aí uma redução, dependendo da operação, de 5, 6 vezes menor. Portanto, o nosso ouvinte deve aproveitar esse momento, mas tomar muito cuidado para que esse momento não se transforme aí numa razão maior para você aumentar a sua dívida. Além da dívida que você, porventura, possa ter, você contratar mais pela simples razão que houve uma queda nas taxas. Essas taxas, muito embora tenham caído, mas ainda o Brasil ostenta aí, não é mais o campeão, nós somos vice-campeão mundiais em taxas de juros, que nos levam a certa reflexão e um cuidado maior quando a gente contrata qualquer operação de crédito, seja em banco, seja em financeiro. Paulo Borges Campos Júnior acrescentou que para contrair novas dívidas, o consumidor deve avaliar a capacidade que ele tem para pagar o débito e se realmente precisa daquele produto que vai comprar. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. IBGE realiza mapeamento do serviço de hospedagem em todo o país. Segundo o levantamento, 75% da capacidade total de hóspedes, divididos em hotéis, pousadas e motéis, estão nas capitais. A capacidade total de hospedagem no país é de 741.303 hóspedes. Já em Goiânia, este número é de 15.690. Sendo dividido em 109 hotéis, 12 pousadas e 35 motéis. Segundo o chefe de serviço de pesquisa do IBGE, Daniel Ribeiro, Goiânia segue a tendência nacional. Falando por Goiânia, Goiânia está com 75% do serviço de hospedagem aqui da sua região metropolitana. E concentrando mais em hotéis e responsável por 84% das vagas, ela segue a tendência nacional. Fora da região metropolitana, a cidade que possui o maior número de leitos é Pirinópolis. Daniel avalia que ainda há muito investimento na área hoteleira a ser feito na capital. Então, eu creio que a estrutura do Estado de Goiás ainda tem muito o que investir. Ela é um nicho de mercado ainda, né? Porque nós temos um centro de convenções que pode abrigar vários eventos ao mesmo tempo, com uma grande capacidade, porém não temos nenhum hotel ou outra estrutura que comporte um grande número de pessoas. É claro que um número somado do que nós temos de estabelecimento aí nessa área atende a um grande evento, um médio evento, mas eu acho que é um nicho de mercado onde o próprio governo incentivar e o público em geral, né, quem quer investir, nessa é uma área muito ainda promissora. O levantamento foi realizado em parceria com o Ministério do Turismo e deve servir de subsídio para a preparação para a Copa de 2014. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h53. Curso online dá dicas para estudantes entrarem no mercado de trabalho. O curso Construindo Sua Carreira, Primeiros Passos, é oferecido gratuitamente pelo Instituto Evaldo Lodge e El Goiás. O curso oferece dicas para estudantes sobre como fazer currículo e se preparar para entrevistas de estágio. A gerente de Programa de Estágio e Desenvolvimento Profissional do IEL, Tarciana Nascimento, explica como participar do curso. Basta acessar o nosso site www.sitedoestágio.com.br, cadastrar-se e fazer o curso. Ele tem duração de 10 horas. É um curso gratuito e está disponível online por tempo indeterminado. A gerente do Programa de Estágio do IEL Goiás, Tarciana Nascimento, explica o objetivo do curso. Possibilitar aos estudantes um aprendizado complementar e auxiliar em questões e situações diversas, relacionadas à profissão, ao mercado de trabalho, facilitar a inserção dele no mercado de trabalho
é um momento fundamental para que ele possa entender um pouco como funciona o mercado de trabalho. É uma orientação para que ele entenda, principalmente porque ele não tem experiência, como se portar no estágio. Desde uma entrevista até quando ele estiver dentro em campo de estágio. Após a conclusão do curso, os estudantes recebem um certificado do IEL. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. E em comemoração ao Dia do Trabalhador, o Mundo em Sua Casa debate os desafios do mercado de trabalho. A discussão começa às 7 horas da manhã desta sexta-feira pelas rádios Brasil Central AM 1270 e RBC FM 90,1. Trabalhadores, sindicatos, empresários e representantes da Superintendência Regional do Trabalho debatem os principais avanços e desafios do mercado de trabalho. Mundo em Sua Casa nesta sexta-feira às 7 horas da manhã. Agora são 7h56. Últimos detalhes estão sendo acertados para o início da Pecuária 2012. A exposição agropecuária do estado de Goiás deste ano tem várias novidades e shows com grandes nomes do momento da música sertaneja. O evento começa no dia 18 de maio e vai até o dia 3 de junho. E segundo o presidente da SGPA, Ricardo Iano, estão sendo acertados os últimos detalhes para a festa começar. Bom, nós estamos finalizando, né? Tá faltando poucos dias aí para começar a exposição. Nós estamos trabalhando aí intensamente para atender essa grande população que gosta do evento. Trabalhando a parte do parque, limpeza, a parte de segurança. Nós já tivemos lá com o comando da Polícia Militar a questão do trânsito, nós já estamos reunindo com a MT, já estivemos discutindo aí vários assuntos, tanto com o governador quanto o prefeito, para que a gente possa ser feliz mais uma vez e atender a toda a sociedade aí com um grande evento, mais uma vez, a 67ª Exposição Agropecuária de Goiânia. Entre as atrações musicais do evento, como Michel Teló e Paula Fernandes, teremos shows também muito interessantes, como ressalta Ricardo Iano. A grade show é uma grade bem interessante, né? Além desses que você falou, nós temos João Bosco e Vinícius, Cristiano Araújo, Eduardo Costa também, já está confirmado. Nós estamos confirmando aí o Tiaguinho e estamos procurando aí mais uma atração para fechar aí com chave de ouro, além do João Neto e Frederico também, que já está confirmado. Álvaro Maia para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h57. O Tribunal Regional do Trabalho, que representa os estados do Pará e Amapá, determinou que a greve dos trabalhadores da usina hidrelétrica de Belo Monte é ilegal. Segundo o entendimento do desembargador Georgenô de Souza Franco, o acordo coletivo feito entre o consórcio construtor da usina e os operários em novembro de 2011 ainda está em vigor com relação às folgas dos funcionários e fornecimento de cestas básicas. Operários serão multados em R$200 mil por dia caso não voltem ao trabalho. Índios pataxós abandonaram às pressas nos últimos dias 9 das 11 fazendas que haviam invadido neste mês em Pau-Brasil, cidade a 550 quilômetros de Salvador, na Bahia. As informações são da Polícia Federal. Agentes da Polícia Federal percorreram a área e encontraram casas vazias, sem sinal dos índios no município, centro de uma disputa fundiária que se arrasta há 30 anos e se agravou recentemente na região. A FUNAI e os pataxós dizem que os índios foram expulsos por seguranças armados dos fazendeiros que teriam feito disparos. Os ruralistas negam. A coleta seletiva está presente em 18% dos municípios brasileiros, de acordo com o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA. Segundo o levantamento, a coleta seletiva aumentou 120% nas 994 cidades que mantinham esse programa entre 2000 e 2008. Apesar do aumento das ações, o estudo mostra que, no caso dos metais, das quase 10 milhões de toneladas de resíduos reciclados em um ano, apenas 0,7% foi recuperado pela coleta seletiva. 7h59, noticiário internacional. Um estado do Nordeste dos Estados Unidos aprovou o fim da pena de morte, tornando-se a 17ª unidade federativa a abolir a punição. Com o fim da pena de morte, a maior punição a um crime no estado será a prisão perpétua. Em território americano, a pena de morte é legal para delitos federais e militares e se aplica em âmbito federal e em 33 estados. As autoridades eleitorais egípcias acataram o recurso do ex-primeiro-ministro Ahmed Shafik
contra o cancelamento da candidatura dele a presidente, readmitindo-o na disputa. Shafik foi premier durante o regime autocrático de Hosni Mubarak, deposto em fevereiro de 2011 por uma rebelião popular militar. A candidatura de Shafik havia sido cancelada na terça-feira depois que a junta militar egípcia aprovou uma nova lei que caça os direitos políticos de quem tiver sido presidente, vice-presidente ou primeiro-ministro durante a década que antecedeu a queda de Mubarak. A eleição presidencial está marcada para os dias 23 e 24 de maio. Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Karine Pinheiro. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio, Ione Chagas. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Thaís Oliveira. Central técnica, Frederico Pita. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele e Rádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.